Eu comecei como pintor, eu vinha adolescente de uma coisa de escrever, parei, comecei a pintar, tive uma experiência de um grupo que é conhecido, que é o Casa 7, nós éramos 5, né? E foi muito importante para mim. Aí eu fui seguindo, comecei a fazer muita escultura, instalação, fui muito para esse lado, embora tenha mantido a pintura, e recomecei a escrever também. Então eu venho fazendo as duas coisas. Fora isso, eu tenho composto também bastante, especialmente com o Clima e com o Rômulo Frois, com o Rodrigo Campos, fiz alguns discos com eles. Um pouco parte de algumas esculturas que eu fiz, comecei a filmar também, então eu acho que eu me caracterizo um pouco por usar um número grande de recursos. Tem algumas confluências, por exemplo, quando você acha o título para uma obra plástica, ajuda demais, eu acho, a fazê-la, a desenvolver. Quando você acha um título, nossa, parece que ela conta o que ela quer. Então, isso é uma coisa que vem um pouco da literatura, que passa para as artes e que ajuda. Às vezes tem uma inspiração, tipo alguma coisa que te pega, né? Fiz uma instalação uma vez chamada 111, que é a inspiração, embora a palavra seja ridícula nesse caso, o motivo que me pegou pelo braço foi a invasão e o assassinato de 111 presos. Foi uma coisa que me pegou muito e eu produzi aquilo tudo em cima disso. Mas eu acho que normalmente não existe uma inspiração como uma coisa externa que te toma, como você vê, ó, é o cavalo de um sentimento que baixou. A linguagem precede essas intuições, ela está lá já com seus sims e seus nãos. E o artista tem que ouvir os dois, às vezes mais o não do que o sim. Então, o que um pouco me caracteriza é que como eu tenho um número grande de recursos, isso fica um pouco vago, né? Eu vou meio puxando, isso é péssimo, devia dar mais tempo para cada recurso. Às vezes acho que tem lá sua graça poder variar muito e tal, mas isso não é melhor nem pior que nada, é só o jeito que eu achei de seguir, entendeu? Isso que vocês estão vendo atrás é de uma série que eu chamo de Antígona. Eu estava mexendo com o mito, né, com a história de Antígona e com a história de Cassandra. Os desenhos são feitos com pó de lápis moído, de carvão moído. Eu imaginei isso como tendo a ver com Antígona, que quer jogar pó, cobrir de terra o seu irmão, né? Então essa ideia de enterrar um desenho, uma linha, eu levanto assim, a coisa escorre, apaga, tal. Isso tem a ver um pouco com a peça que eu estava usando numa performance que eu fiz a partir de Antígona. Isso, por exemplo, são comunicações entre os dois mundos, entre o desenho e essa performance. Eu comecei a ver uns versos que eu achei bonitos, como tempestades de areia, pensamentos de areia, pensamentos de poeira, né? Eu estava lendo em inglês, Thoughts of Dust, que eu achei lindo, a série vai chamar Thoughts of Dust, né? Também tenho feito uns quadros, né? Que é uma atividade lenta, acho muito separada do resto, muito assim, com o jeito dela, eu pinto no chão, fico horas fazendo. Eles são experiências muito plásticas, muito físicas. A pintura é o mais constante em tudo que eu faço, ela anda devagar. E quando fico muito tempo sem fazer, é como se eu estivesse perdendo uma coisa meio do meu corpo mesmo, porque eu faço sozinho, eu que tenho que ficar aqui horas e horas e horas alimentando o bicho assim, né? Mudou muito, mudou passo a passo. Tinha uma vibração forte, mas eram telas carregadas, né? Com uma pele doída, toda machucada e tal. E agora eu acho que tem um negócio assim mais pra fora, eu acho que mudou. E tenho pensado muito nessa coisa de performance, teatro, algumas coisas meio cênicas, assim, que são meio novas para mim. A tentativa nessas performances era pegar o acontecimento vivo. Nesse caso, nós pegamos os debates presidenciais e transmitimos ao vivo para os atores que ao vivo reproduziam, reencenavam aquilo e eu fazia algumas atuações sobre essa reencenação. Num deles a gente pôs um derviche girando, no outro havia a intrusão de trechos do Antígona e num terceiro a gente reproduziu o áudio do Terra em Transe do Glauber enquanto o debate acontecia. Só que o debate não aconteceu nos dois últimos casos, só no derviche, porque o Bolsonaro, como todo mundo sabe, não foi. Então eu tive que um pouco reinventar um debate lá do meu modo. Eu adoro quando eu tenho uma linguagem nova à minha frente, por exemplo, essa coisa que eu fiz com atores, de lidar com atores, foi uma coisa riquíssima para mim, embora, claro, eu fico muito inseguro porque eu nunca mexi, mas ao mesmo tempo aquilo é um campo que justamente por eu não conhecer é muito aberto, então ali põe uma certa descontinuidade que eu vou tentando habitar e tornar menos contrastante. Eu acho que eu faço um esforço gigantesco de costurar diferenças bem fortes entre as partes, que as pessoas às vezes acham muito arbitrário e eu fico torcendo para que esse traço de continuidade, de homogeneidade consiga se fazer para quem acompanha o que eu faço.